Olá a todos, meu nome é Matheus e hoje eu queria conversar com vocês sobre o tempo. Ultimamente a gente vem ouvindo, assistindo, lendo muita coisa sobre o tempo, né? Com seriado, filme, muita coisa. E quando eu penso sobre o tempo, eu não consigo ver ele como uma propriedade física definidas por teorias que eu não tenho nem capacidade intelectual para entender. Quando eu penso em tempo, eu penso naquela nostalgia dolorosa, sabe? Que a gente sente do que já foi e que, independente do que a gente fizer, nunca vai voltar a ser. Eu penso nos sonhos que eu já tive, em objetivos que já foram e nos inúmeros que a gente cria e reinventa e recria no decorrer dos dias, das semanas, dos anos e tal. Eu penso no agora, nesse momento tão estranho da minha existência, e eu acredito que na existência de todo mundo, né? E nos outros vários momentos que provavelmente foram tão bizarros e particulares quanto esse que a gente está vivendo agora. Eu olho para esse canal no YouTube, por exemplo, que eu estou publicando provavelmente, esse vídeo que o Matheus com 15 anos criou, nas noites que ele passou editando vídeo, super satisfeito pelos feedbacks e super magoado também pelas críticas e pelas ridicularizações do processo. É engraçado até pensar em mim, dessa versão de mim de 15, de 11 anos atrás, né? Hoje, 11 anos depois, eu acho que eu tenho mais orgulho desse Matheus de 15 anos, do que de mim mesmo. Ele teve pelo menos coragem, disposição, iniciativa. Eu queria muito ter essas forças que ele tinha. A capacidade de converter frustração em inspiração, a disposição de transformar tristeza em objetivo e principalmente a ilusão de que ele nunca ia se conformar. Eu acho que esse Matheus até ficaria bem triste de saber onde ele estaria 11 anos depois. O Matheus de agora, inclusive, lembra dessas coisas e tenta encontrar onde é que essas capacidades dele foram perdidas no decorrer do tempo, em que momento o tempo desgastou ele para ele desistir das próprias convicções que ele tinha sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando é que ele quando é que o tempo, né, transformou nessa pessoa acomodada que acorda todo dia se esforçando para se tornar aquele Matheus de 11 anos atrás. É estranho isso, é como se as coisas estivessem invertidas. Como se eu estivesse querendo retroceder, mas ao retroceder eu estivesse avançando. Mas eu acho que no final das contas, e se eu tentar pensar isso de forma menos emocional e mais prática, eu acho que eu sinto falta do Matheus que eu interpretava na época, o papel que eu tinha na época. Porque isso é uma crença que eu tenho e eu acredito muito nisso, é que no fim a nossa rotina, nosso dia a dia não passa muito disso. A gente vive um teatro constante. Às vezes a gente escolhe qual papel que a gente quer interpretar e fica satisfeito com ele, mas às vezes, e na maioria das vezes, a gente é empurrado a um papel que a gente não gosta, ou que a gente simplesmente não quer interpretar naquele momento, ou a gente se cansa do papel que a gente está interpretando. Então, eu acho que eu fico nesse conflito de preferir o Matheus interpretando o papel de um adolescente arrogante, que se achava super especial e que tinha vários planos para o futuro, ao Matheus interpretando um recém-adulto de 26 anos, de cueca, frustrado, sem perspectiva para o dia seguinte, no escuro, gravando isso aqui. Na psicanálise, essa reflexão sobre sobre esses papéis, sobre essas máscaras que a gente veste no decorrer da nossa vida, eles chamam de persona, né? De acordo com a melhor fonte da internet, que é o Wikipedia, eles falam que a persona é uma espécie de máscara projetada.
porque ela passa uma impressão do que é o indivíduo para a sociedade, ao mesmo tempo que dissimula a verdadeira natureza dele. Então, pensando sobre isso, será que eu sinto falta da minha máscara da época? Será que ela disfarçava quem eu sou? E será que eu sempre fui assim, do jeito que eu sou hoje, e eu na época não sabia? Ou será que eu era daquele jeito e hoje a minha máscara é essa máscara de frustração? Persona, para quem não sabe, é um termo grego, né, do teatro grego, que era uma espécie de máscara que os atores usavam nas apresentações para amplificar a voz. Então, no caso, a minha persona, ela está amplificando que voz? São essas coisas que me passam na cabeça quando eu penso sobre o tempo. Qualquer coisa sobre o tempo. É nessas coisas que flutuam, né, na minha mente. Não é sobre, sei lá, viagem para o futuro ou realidade paralela, onde o tempo corre ao contrário. Mesmo quando eu estou assistindo Dark. É pensar, tipo, e se eu acordar amanhã e eu tiver no meu corpo de 15 anos, com a minha cabeça e minha experiência e o conhecimento que eu tenho agora, o que eu faria diferente, como é que seria a minha vida, né? Mas no mesmo momento que eu penso isso, eu começo a pensar nas pessoas que eu tenho agora, na mulher que eu amo, nos meus amigos, e eu fico tentando negociar comigo mesmo, negociar com essa própria loucura, essa fantasia da minha cabeça. Eu fico, e se eu tivesse duas realidades ao mesmo tempo? E se eu vivesse uma aqui, no presente, com as pessoas que eu amo, mas que eu sou um maluco frustrado, e vivesse em outra onde eu poderia fazer tudo diferente? Mas não é difícil de entender que eu cheguei onde eu estou porque sou eu, pela forma como eu decidi fazer minhas coisas. E então, se o problema sou eu, as coisas provavelmente ficariam do mesmo jeito. Eu teria que reviver vários anos e eu provavelmente estaria aqui no mesmo lugar, com a idade mental de 36, já que eu teria voltado no tempo, no corpo de 26, de cueca, frustrado e sem perspectiva para o futuro, do mesmo jeito. A real é que a gente tem que aceitar esses papéis que a sociedade, que o mundo, que a gente mesmo nos dá, e aceitar a realidade que a gente está, e entender que o mundo e o tempo estão aí para modificar a gente o tempo todo e nos colocar em papéis diferentes. Por mais que eu sinta isso tudo, eu sei que no fim das contas, se as coisas tivessem um clique de reboot, um clique para reiniciar as coisas, ou se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, as coisas provavelmente perderiam a tristeza, a felicidade, um ânimo, uma frustração. Então não é por aí. Mas eu aceito o meu momento. Eu aceito o meu orgulho do meu eu de 15 anos. E no final das contas eu aceito o tempo e o que ele fez comigo. Eu só torço todos os dias para que as coisas fiquem um pouco melhores, mesmo que nesse eterno martírio que a gente vive de interpretar papéis. Boa noite. Coloca R$30 de oitavão pra mim, por favor.